Boa noite a toda a nossa população. Estamos aqui hoje, eu e a Maria Geralda, nossa secretária de Saúde, para falar sobre uma questão que é muito importante, que é a pandemia que todo o nosso país, que todo mundo, né, está sofrendo. Nós estamos bastante preocupados aqui em Sabinópolis, porque o número de casos tem se elevado muito. Hoje nós já divulgamos um boletim com 66 casos, né, o total de casos até hoje. Isso nos preocupa porque a gente está numa curva ascendente e nós precisamos realmente pensar muito na nossa saúde pública, né? Eu queria deixar claro que eu penso que a informação ela é fundamental para que a gente realmente combata de forma eficiente essa pandemia, né? Também muito importante deixar claro que nós não temos medo, nós não vamos fugir da nossa população em relação às informações que nós queremos prestar, né? Então, nós estamos aqui hoje em função disso, para comunicar, para informar a nossa população sobre tudo que a gente pensa. Ontem nós tivemos uma reunião preliminar já do nosso comitê gestor da Covid, né? Então nós queremos ser bastante transparentes, né, com relação à gestão da pandemia. Se necessário, tomaremos medidas duras, né? Nós vamos fazer o possível para preservar a saúde pública. Nós já vamos tomar algumas medidas que a nossa secretária Maria Geralda vai falar um pouco sobre elas. E a questão da pandemia, eu gostaria de falar um pouco, de uma forma geral, para contextualizar bem o que nós pretendemos fazer, né? Na verdade, nós temos a perspectiva de ter a vacina, né? Não acredito que teremos essa vacina no curto prazo. Nós precisamos muito acreditar na ciência. A ciência está apontando os caminhos. A vacina é um desses caminhos que a ciência está disponibilizando. Mas, infelizmente, nós pensamos que essa vacina ainda vai demorar um pouco a chegar até nós. Estamos trabalhando também no sentido de adquirir essa vacina. É possível que as prefeituras consigam adquirir essa vacina. Eu penso que é algo ainda um pouco fora da perspectiva real, mas nós já vamos fazer amanhã, talvez, um ofício ao Instituto Butantan. Hoje nós tivemos uma boa notícia, eu disse aqui que é muito importante acreditar na ciência, né? A nossa vacina, a Coronavac, ela se mostrou com uma eficiência de 78%. Então, nós queremos já fazer um protocolo de intenções no sentido de adquirir a vacina. Por que isso? Porque nós tememos que possamos ter a vacina, possamos ter essa tecnologia importante que a ciência nos oferece, que é a vacina, mas podemos ter dificuldades em relação ao governo federal no sentido de distribuir essa vacina. Então, é possível que tenhamos que comprar essa vacina e, se isso for realmente viável, nós já vamos nos manifestar o mais rapidamente possível com o Instituto Butantan para tentarmos adquirir essa vacina. Eu queria dizer também que nós acreditamos muito na epidemiologia, né? E aí eu volto a frisar a questão da ciência. Mas eu sou sensível também às questões econômicas. Então, nós não queremos trazer prejuízos econômicos para a nossa comunidade, nós não queremos aumentar, elevar ainda mais o desemprego em nossa cidade, mas a prioridade será a saúde pública. Então, nós, enquanto poder público, vamos anunciar aqui hoje algumas medidas no sentido de controlar essa pandemia, no sentido de facilitar o acesso do nosso povo ao nosso sistema público de saúde. Mas
não resolve facilitar o acesso das pessoas ao sistema público de saúde. Tem questões que são muito mais importantes do que isso e que, infelizmente, não estão ao nosso alcance. Então, se as pessoas continuarem se aglomerando, né, e os nossos índices e os números, os casos, continuarem se elevando, nós teremos que ser mais duros. Então, eu peço muito aqui, essa é a essência da nossa fala aqui hoje, é pedir a colaboração do povo de Sabinópolis, no sentido de fazer todas as medidas preventivas que estão ao nosso alcance, especialmente o distanciamento social. Tem a questão do álcool, né, do álcool em gel, o uso da máscara, mas, sobretudo, o distanciamento social. Nós temos visto essa elevação de casos, eu acho que muito em função das festas, né, de Natal, de final de ano, né, considerando que o período de incubação da doença ele pode ser de 1 a 14 dias, então, com uma média de 5 dias. Então, esse aumento de casos provavelmente ocorre em função da aglomeração das pessoas no final do ano, no Natal e também no Réveillon. Então, nós pedimos muito, especialmente para os nossos jovens, né, que não aglomerem, porque os nossos jovens, é óbvio que é muito importante que eles se divirtam, e nós sabemos, nós já fomos jovens também, sabemos que isso é muito importante até para o desenvolvimento psicossocial do jovem, mas não é justo que essas pessoas, que os jovens se aglomerem. Eles normalmente não têm os sintomas da doença, mas eles podem transmitir essa doença para as pessoas mais próximas, para as pessoas que são mais frágeis do ponto de vista da saúde, né? Então, fica aqui nosso alerta. Eu vou passar agora a palavra para Maria Geralda. Ela vai colocar, especialmente, Maria Geralda, eu gostaria que você falasse sobre as medidas que nós vamos tomar, mas repito que nós queremos muito cuidar da nossa saúde pública sem trazer grandes prejuízos econômicos para a nossa comunidade. Mas, se necessário, nós vamos tomar todas as medidas que justifiquem essa desaceleração da pandemia. Não vamos aceitar, não vamos admitir que a nossa população fique doente. Já tivemos uma perda, um óbito aqui na nossa cidade, e nós não queremos que isso aconteça, e vamos fazer todo o possível neste sentido. Então, eu gostaria que a Maria Geralda colocasse aqui as medidas, especialmente as medidas que nós vamos tomar, e esperamos que a população entenda e contribua com a nossa saúde pública. Boa noite, senhor prefeito. Boa noite aos técnicos da assessoria de comunicação aqui presente. Boa noite aos internautas da TV Em Foco do Vale. Eu estou secretária de saúde, a convite do nosso prefeito Beto, há 4 dias. Nesses 4 dias, o que eu pude constatar é que estamos vivendo um reflexo muito forte do relaxamento que houve nos últimos dias pela nossa população. Infelizmente, o que eu posso entender de tudo isso é que as orientações e recomendações anteriormente passadas não estão sendo cumpridas, não estão sendo levadas a sério. Por isso, temos um boletim hoje registrando 66 casos positivos para a Covid-19 em nosso município. Esse boletim traz os dados que são diariamente recebidos através das nossas unidades de saúde, das notificações das nossas unidades de saúde, dos exames realizados em nosso laboratório e nos laboratórios particulares, além de informações que são fornecidas pelos hospitais de Belo Horizonte, de Guanhães, enfim, de toda a nossa região. São dados corretos,
analisados minuciosamente, com muita responsabilidade, e que nos deixa muito triste, porque o que a gente pode constatar que é um crescimento muito acelerado da doença em nosso município. Esse avanço, a gente tem analisado ele diariamente, né? O município aderiu ao Minas Consciente, e esse Minas Consciente, esse programa nos orienta em relação a isso. Conforme o Minas Consciente, qualquer um pode acessar no site, o mapa mostra que a nossa macro-região já está na onda vermelha. Mas Sabinópolis é subordinado à micro-região. E a micro-região ainda está na onda amarela. Mas temos um outro cálculo que a gente faz, que é feito em base aos últimos 15 dias no município. Infelizmente, esse cálculo nos mostra que, nos últimos 15 dias, nós tivemos 27 testados positivos em nossa cidade. Isso nos aponta para a onda vermelha, e isso é muito grave. Como o prefeito acabou de falar, isso nos leva a crer que, nos próximos dias, medidas restritivas terão que ser tomadas. Por enquanto, a gente continua orientando a nossa população que continue tomando as medidas já orientadas anteriormente, que é o uso da máscara adequadamente, o álcool em gel, o distanciamento social, que eu acredito que ainda é a melhor forma de prevenção ao coronavírus. Quero deixar aqui uma orientação para a nossa população de que qualquer sintoma, procure a unidade de saúde. Nós temos hoje 6 unidades de saúde funcionando, com algumas deficiências, sim, porque recebi a Secretaria de Saúde com algumas unidades de saúde faltando médico, faltando enfermeiro. Isso, infelizmente, é uma rotina que a gente tem acompanhado na nossa região há algum tempo, né? Muito, o profissional médico, principalmente, tem muita rotatividade e, por isso, acaba que, no final do ano, vai embora. Mas estamos em busca de soluções para isso. Temos feito contato diário com médicos para vir atender as nossas unidades. Já temos a previsão de médicos, já contratamos uma médica que está atuando no PSF Cristal, a doutora Danila, e temos a previsão de uma outra médica que deverá chegar, no máximo, até o dia 20 de janeiro. Mas não deixe de procurar a nossa unidade de saúde. Mesmo que você saiba que naquela unidade não tem médico, porque a equipe que está na unidade, técnicos, enfermeiros, agentes de saúde, eles estão treinados e capacitados para acolher todo sintomático que chegar na unidade. E essa decisão de que ele precisa ou não passar no médico parte daquele momento de acolhimento na unidade. Então, gente, a porta de entrada para vocês em relação à assistência ao Covid continua sendo as nossas unidades de PSF, as nossas unidades de estratégia saúde da família, que são 6 no município, né? Temos o pronto atendimento no hospital, que é do município também, mas lá é para urgência e emergência. Então, procure as nossas unidades para assistência de vocês. Temos recebido muitas queixas de que o paciente que vai na unidade, que está como suspeito, que está como positivo, não tem sido monitorado. Esta é uma realidade que vai mudar em breve, porque temos serviços, projetos, planos de ação já estruturados nesses 4 dias para começar a funcionar imediatamente, num curto prazo de tempo, né, para que a gente resolva essa questão do monitoramento. Temos uma outra reclamação muito séria, que é a questão dos testes, né? Então, eu gostaria de esclarecer aqui que os testes que o Ministério da Saúde nos fornece são só 2 tipos de teste. Nós temos o PCR, né, RT-PCR,
que é um teste feito em sintomáticos, que ele deve ser feito entre o 3º e 7º dia após o 1º dia de sintomas. Mas, hoje, o protocolo trouxe para a gente, nesse mês, novas classificações, novos critérios para se fazer esse teste. Então, aquele paciente que chega na unidade, ele tem que ser acolhido, ele tem que ser triado, porque ele pode ou não enquadrar nesse teste, né? Que é o mais seguro, é um teste muito seguro, usado, né, por todos os hospitais, por todas as unidades de saúde, mas é oferecido em pequena quantidade. Por isso, ele passa, né, por critérios para ser ou não realizado. Então, nós temos um protocolo, a gente vai estar divulgando para vocês, a nossa comunicação vai ser frequente, né? Como o Beto já falou, somos a favor de que o nosso povo seja muito bem orientado e receba todas as informações nas quais tem direito. O outro teste que nós temos é um teste rápido. Ele é fornecido também pelo Ministério, mas ele é feito no 14º dia de sintomas. Então, o que a gente orienta? Que o paciente procure a unidade nos primeiros dias de sintoma e que ele seja monitorado. Porque, através desse acompanhamento, desse monitoramento, é que a gente vai saber o que fazer pelo paciente e quando fazer, né? Então, é muito importante que vão na unidade de saúde. Continuo afirmando para toda a nossa população de Sabinópolis, a melhor forma de se prevenir o coronavírus é o distanciamento social. O prefeito deixou muito claro aqui, foi muito feliz na fala dele, né, que a gente veio de um momento de final de ano onde a nossa população se aglomerou, fez festa, os nossos bares funcionaram até mais tarde, a nossa população está na praia, né? Hoje a gente começa a receber, sentir o reflexo do final de ano, do Réveillon, mas estamos muito preocupados também, porque tem uma parte grande da nossa população, neste momento, nas praias, né? E isso vai refletir aqui no nosso município, com certeza. Não estamos parados, estamos lutando diariamente, desde o dia que assumi a secretaria, temos trabalhado para reverter essa situação, para dar assistência para o nosso usuário. Já fizemos ontem, né, fizemos uma reunião com enfermeiros, tinha participação de uma médica, técnicos de enfermagem, para um realinhamento do nosso trabalho nas unidades de saúde. Peço a colaboração da população, né? Hoje já recebi um comunicado de uma unidade, porque a gente já implantou hoje na unidade a triagem pelo termômetro infravermelho na entrada das unidades. Quero a colaboração da população. Isso é necessário. Isso é uma forma de triar as pessoas, mas também é uma forma da pessoa entender que nós estamos ali para protegê-los. Fizemos também hoje uma mudança na entrada dos pacientes que vão no laboratório municipal para fazer o teste no laboratório. Aquele paciente sintomático que vai na unidade para fazer o teste. Peço também a colaboração dessas pessoas, desses pacientes, porque mudamos a entrada deles para o fundo da unidade. Eles estavam entrando pela frente, junto com as outras pessoas, e essa não é uma medida correta. Então, a gente precisa da colaboração da população. Ainda ontem também, o nosso prefeito já citou, a gente fez a reunião, né, para iniciar os trabalhos com o nosso comitê gestor, que é quem dá respaldo para trabalharmos, né? Então, a gente já iniciou ontem. Espero que a gente consiga, com o comitê, avançar nas ações que pretendemos iniciar no município. Tenho certeza disso, do apoio do comitê.
Vamos iniciar amanhã um trabalho com a moto som novamente. Isso já foi feito lá atrás, no início da pandemia. Acredito que deu um resultado, porque a gente tem um gráfico que mostra para a gente que, durante o meio do ano, né, entre julho e setembro, julho e agosto, tivemos mais que um mês sem ter casos positivos. Então, o que é que eu percebo? Que lá no início a população estava mais temerosa, né? Então, estava seguindo as orientações, né? Estava respeitando mais a questão do distanciamento social, e, por isso, o resultado foi favorável. Depois disso, hoje nós temos, eu digo sempre que nós perdemos um aliado muito importante, que é o medo que a população tinha. Gente, a pandemia não acabou. A pandemia, hoje, em Sabinópolis, nós estamos vivendo, talvez, o momento mais crítico da pandemia. Então, vamos retomar os cuidados. Vamos usar a máscara. Não andemos com a máscara dentro do bolso. Se você saiu da porta da sua casa, use a máscara. Eu sei que incomoda, eu sei que não é o melhor, mas é para a sua segurança e para a segurança daqueles que estão lá na sua casa, das pessoas que você ama, dos seus idosos, que talvez nem saem de casa. Você sai sem a máscara e volta e contamina essa pessoa que está lá o tempo todo se cuidando. Vamos pensar nisso com muito carinho. Novos serviços estão sendo e serão implantados nos próximos dias, né? Eu já falei aqui do realinhamento das unidades, mas a gente vai estar implantando nos próximos dias um serviço de comunicação direta entre o usuário e a Secretaria de Saúde, que inclui unidades de saúde e serviço de epidemiologia. Então, poderíamos chamar de ouvidoria, mas o nome certo que a gente vai falar desse serviço é o Telecovid, tá? Nós vamos ter um profissional no Telecovid que vai estar apto a receber tanto acolher o paciente no primeiro momento, né, que talvez não sabe qual unidade ele deve ir, com quem que ele deve falar. Esse profissional vai estar encaminhando o paciente, né, o sintomático, para a unidade de referência dele, que já vai estar esperando por ele, agente de saúde informado. Junto com esse serviço, nós vamos ter 2 fiscais sanitários, que vão nos ajudar muito. Então, esse serviço, além de encaminhar o paciente, acolher e encaminhar, ele vai nos ajudar a monitorar e vai nos ajudar, vai receber as denúncias, as reclamações, as sugestões. Tá? Então, as denúncias seriam, por exemplo, de alguém que não está respeitando o distanciamento, o isolamento, do comércio que está infringindo, de alguma forma, as recomendações feitas. Então, esse serviço vai estar funcionando, acredito, que na segunda-feira, né? Não é fácil montar um serviço desse, num momento como esse, onde a nossa mão de obra está toda ocupada, trabalhando em benefício do combate e prevenção ao coronavírus. Então, a gente está ainda montando a equipe, mas estamos fazendo isso com muita vontade que dê certo, e, por isso, acredito que o mais rápido possível vai acontecer. Junto a isso, nós vamos estar criar um aplicativo que vai ser o monitoramento do agente de saúde ao paciente, né, através desse aplicativo no tablet que eles têm para trabalho. Mas a gente vai montar um serviço que vai dar ao paciente, ao nosso sintomático respiratório, um norte durante o final de semana e à noite. A gente vai estar ampliando o atendimento de uma unidade de saúde que vai ser referência para a Covid-19. Essa unidade vai funcionar 16h30 a 21h30, porque às 16h30 as unidades nossas fecham, né? As unidades básicas, mas aí essa unidade vai estar aberta para acolher
aquela pessoa que chegou do trabalho depois das 5, não está se sentindo bem, aquela pessoa que durante o dia não pôde ir, ou aquela pessoa que piorou depois do horário que a unidade funciona. E aí essa unidade, que vai chamar Unidade de Referência para a Covid-19, ela vai estar aberta até às 21h30, com equipe capacitada, treinada para acolher todo aquele cidadão sabinopolense que necessitar de assistência, de orientação. E essa unidade, além de funcionar à noite, ela vai funcionar também sábado, domingo e feriado, de 7 às 19 horas. Então, essas medidas são medidas que o governo municipal já está organizando, né, e que em breve vai estar tudo funcionando para que a assistência do nosso povo seja ampliada. Então, gente, precisamos contar com vocês. Não tem nenhuma ação que o município faça, que a Secretaria de Saúde faça, que vá dar resultado se não contarmos com a colaboração do nosso povo, com a conscientização de nosso povo, que cada um tem a corresponsabilidade com a sua saúde e precisamos respeitar a saúde do outro. Tá bom? Então, era esse o recado em relação à Covid, que eu gostaria de deixar para vocês. Conto com o apoio da população, nós contamos, temos trabalhado incansavelmente para que a gente consiga sair em muito breve dessa situação na qual encontramos hoje. Beto, quer falar mais de alguma coisa? Então, gente, vou passar a palavra para Beto. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Eu só gostaria de concluir dizendo que nós temos apenas uma semana de governo, menos até um pouco que isso, mas, enquanto poder público, nós já estamos nos movendo, nós não estamos nós saímos da nossa zona de conforto, não estamos na nossa zona de conforto. A Maria Geralda acabou de anunciar várias medidas importantes, mas essas medidas não surtirão o efeito necessário se a nossa população não se conscientizar da importância das medidas preventivas, especialmente o distanciamento social. Então, nós mais uma vez imploramos nesse sentido. Por favor, nos ajude. Se não acontecer isso, nós vamos tomar as medidas restritivas que estiverem ao nosso alcance. Tá? Então, estamos aqui de forma transparente, não vamos fugir desse debate, não vamos fugir no sentido de informar a nossa população. Nós já formamos o comitê gestor da pandemia, devemos formalizar esse comitê amanhã. Esse comitê ele será composto, nós queremos ampliá-lo, né? Além das secretarias municipais que já participam, nós queremos da Polícia Militar, do Ministério Público, nós queremos chamar também o Conselho Municipal de Saúde, nós queremos chamar as entidades de classe, especialmente a associação comercial, que pode ter algumas atividades prejudicadas se a nossa população continuar se aglomerando, se o índice, se os números da pandemia continuarem se elevando. Então, a associação comercial, sindicatos dos trabalhadores rurais, sindicatos dos produtores rurais, enfim, nós queremos discutir e tomar as medidas necessárias juntamente com a nossa comunidade. Mas, repito, não vamos hesitar em tomar medidas duras se a nossa população não colaborar, não entender o momento, a gravidade do momento. Talvez a Maria Geralda falou muito bem isso. Eu acho que nós estamos no pior momento da pandemia aqui em nossa cidade, né? Então, eu não sei se em função do relaxamento diante da perspectiva aí da vacinação, que parece, né, infelizmente, que não vai ocorrer em nosso país no curtíssimo prazo, né? Embora eu já falei, nós também vamos tentar
comprar vacina, se isso for possível, né? Nós vamos buscar todas as alternativas possíveis. Enfim, nós estamos nos movendo, mas é muito importante que a população se conscientize e que nos dê essa resposta para que a gente realmente saia desse momento difícil que todo mundo está passando. Vai passar e a gente quer que isso passe da forma menos traumática possível. Então, por favor, estamos aqui falando diretamente, de uma forma muito clara, de uma forma transparente para o nosso povo, porque nós queremos realmente passar por essa pandemia da forma menos traumática possível. Então, nós queríamos muito a conscientização e acreditamos muito no poder da informação, e nós, como poder público, vamos estar sempre aqui, sempre utilizando a imprensa. Eu aproveito para agradecer a TV em Foco dos Vales, para nos cedendo esse espaço. Então, Pedro, né, que coordena a TV em Foco dos Vales, estaremos sempre disponíveis. Queremos criar uma rotina no sentido de informar a nossa população, porque acreditamos muito na informação como arma no combate à pandemia. Muito obrigado a todos. Eu não sei, aqui parece que tem algumas perguntas que foram colocadas aqui e nós estamos disponíveis para responder. Eu não sei se o Zaqueu e o Marcelo, que estão nos assessorando aqui, já têm alguma questão nesse sentido, mas nós estamos prontos para isso. Certo. Uma pergunta aqui foi nos enviada pelo Pedro, que está no estúdio, e de lá ele recebe dos internautas e encaminham para nós. A pergunta sugere que há uma defasagem nos números do Minas Consciente em relação aos números do nosso município. E pergunta, o município pode tomar alguma decisão, em relação a essa defasagem, uma vez que os números do município são maiores do que o do Estado? Muito boa pergunta. O Minas Consciente, o nosso Estado, devido ao grande número de municípios e de informações, ele não acompanha os dados, não consegue atualizar os dados dos municípios em tempo real. Então, vocês podem observar que nos boletins anteriores, não vou saber falar com vocês exatamente o dia, mas tivemos um óbito no município que, no boletim, né, do Minas Consciente, ele levou 2 dias para ser divulgado. Então, o nosso município, a gente tem informações, quase todas elas em tempo real, porque recebemos das unidades de saúde, dos nossos laboratórios particulares e dos resultados de exame que vêm da FUNED, apesar de virem um pouco demorados. Tá? Então, eu tenho outro exemplo de paciente que fica internado em Belo Horizonte e, quando a informação chega para nós de que ele estava internado em BH, ele já teve alta. Então, esse o problema que a gente tem, né? O Estado não consegue acompanhar e divulgar os dados dos municípios em tempo real. Certo. A outra pergunta sugere que esteja acontecendo festas particulares a bares abertos na cidade, nos distritos e zona rural, sem o devido protocolo, causando aglomeração. É possível ter alguma atitude, alguma ação concreta a ser tomada a partir dessas ações para evitar essas atividades? Sim, é possível. Nós estamos aqui pedindo à nossa população que entenda a gravidade do momento, que não faça, que não se aglomere, né, que não participe de festas em que haja aglomeração, e quase todas, né, é impossível, né, na maioria delas, é impossível não se aglomerar, né? Então, nós estamos aqui pedindo à população que não faça isso.
Se continuar acontecendo, nós certamente vamos tomar as medidas que estiverem ao nosso alcance. Não vamos hesitar em tomar tais medidas. Então, nós acreditamos que é possível, né? E aí é muito importante a participação de toda a comunidade, no sentido de entender a gravidade do momento, né? Então, nós contamos com a Câmara Municipal, nós contamos com o Hospital São Sebastião, nós contamos com todas as entidades que eu já citei aqui anteriormente, que vão participar do nosso comitê gestor da Covid. Então, esse comitê, ele que vai nos assessorar no sentido de tomar medidas mais duras, e nós não vamos hesitar neste sentido, no sentido de, se necessário, fechar todos esses estabelecimentos, né, que estão causando essas aglomerações, e no sentido também de evitar que as festas particulares citadas ocorram, porque a saúde pública será a nossa prioridade. Certo. Algumas pessoas estão retornando de férias ou passeios em praias e outros locais. Qual que é a orientação para essas pessoas cuidarem de si e das pessoas que estão em volta? Repete a pergunta, por favor, Zaqueu. Algumas pessoas estão retornando de férias e passeios em praias e outros locais. Sim. Quais atitudes são orientadas para essas pessoas a fim de cuidar delas e das pessoas que estão em volta? Sim, essas pessoas já estão retornando para o nosso município. A orientação que a Secretaria de Saúde passa para eles é que eles devem chegar e continuar tomando algumas medidas. Por exemplo, dentro de casa, a gente tem muitas medidas que a gente pode tomar, né? Eu sei que ficar dentro de casa de máscara é muito complicado, mas lavar a mão constantemente, usar o álcool em gel cada vez que for manusear aqueles utensílios dentro de casa que são comuns a toda a família, né? Mas, principalmente, se perceberem algum sinal ou sintoma que sugere a contaminação pelo coronavírus, procurar de imediato a unidade básica de saúde para ser orientado, assistido e monitorado. Não tem como o município dizer para a população, não vá para a praia. Né? Na praia, não tem como a gente saber que medidas e cuidados essa população teve, né, em relação à contaminação. Então, a gente orienta que, quando voltarem, tome as medidas dentro de casa e tenha todo o cuidado, e, se tiverem sintomas, procure de imediato a assistência médica nas unidades básicas de saúde. Eu gostaria só de complementar, Zaqueu, dizendo que, veja bem, por mais que nós nos esforcemos no sentido de combater a pandemia aqui no município, né, então, mesmo que tomemos medidas duras, que eu já disse que são possíveis, né, se não houver essa colaboração da população, e aí o internauta que fez a pergunta, né, ele vai entender bem isso, né? Se não houver a colaboração da população no sentido de evitar que viajem, no sentido de evitar que vão às praias, nós temos aí daqui a pouco tempo vem o carnaval, né? Então, eu já disse que é muito importante que, especialmente as pessoas mais jovens, se divirtam, né? Mas é um momento que é muito mais importante que essas pessoas fiquem em suas casas, que essas pessoas não viajem, não participem desses eventos fora daqui, porque, por mais que controlemos aqui, a situação aqui, pode ser que essas pessoas vão em outras cidades e que tragam, e que não de repente, nem vão ter os sintomas da doença, né, mas que tragam o vírus, o coronavírus, para as pessoas próximas, que são mais fragilizadas, né, do ponto de vista de sua saúde, e aí pode, inclusive, acarretar até a morte de pessoas queridas de sua família. Certo. A gente não tem acesso aos nomes dos autores das perguntas, porque estão sendo encaminhadas pelo Pedro. Uma delas diz o seguinte: o comércio está atendendo sem controle
de entrada de clientes, alguns proprietários sequer usam máscara para dar o bom exemplo. Será baixado algum decreto? Haverá alguma punição para quem está desrespeitando essas regras? Todas as medidas, né, que nós vamos tomar, elas têm que ser respaldadas pelo comitê gestor da pandemia, né, que é um comitê que eu já disse que tem todos os segmentos da nossa comunidade representados, né. Se entendermos, né, que é necessário agir no sentido de coibir isso, de fechar esses estabelecimentos, nós vamos fazê-lo. Certo. Aqui algumas perguntas são uma repetição das que já foram respondidas. Uma pergunta, também não temos acesso à autora, mas ela sugere que há pacientes de Sabinópolis internados em Guanhães e não consta no boletim. Esse fato é real? Tem explicação para isso? Neste boletim de hoje, a gente não tem paciente internado em Guanhães. Residente de Sabinópolis, Guanhães não informou. Porque essas informações hospitalares, gente, a gente só pode divulgar depois que o hospital, referência de onde está assistindo o paciente, passe para nós de forma formalmente. Não pode ser uma coisa de boca a boca. Eu não posso simplesmente ouvir que tem a família me informar, ou um profissional de dentro do hospital informar para a Secretaria Municipal de Saúde que tem um paciente internado, que seja Guanhães, Belo Horizonte ou qualquer outro ponto de referência para assistência dos pacientes de Sabinópolis. Eu só posso fazer isso depois que, formalmente, a entidade de assistência deste usuário passe para a Secretaria de Saúde. Então, talvez tenha sido isso a desinformação. O boletim ele é oficial, é feito com muito cuidado, com fatos verídicos, mas são fatos que chegam formais na Secretaria Municipal de Saúde. A informação tem que ser dessa forma. Certo. Essa ele enviou o nome. Ele respondeu, esta é de Salomão. Então, acredito que seja Salomão de Pinho. A pergunta é um pouco longa, inclusive. Ele diz, olha, boa noite, senhor prefeito e senhora secretária de saúde. Por que, com tanto aumento, esperar tomar medidas mais sérias? Qual o parâmetro para se tomar uma decisão em relação a isso? O que estão dizendo já foi dito diversas vezes pelo secretário anterior e até por carros de som. Em 10 dias, vimos no boletim um grande aumento. Se mantiverem essa postura sem uma medida que se cumpra e isso alastrar mais, uma medida mais firme depois vai resolver o quê? Qualquer cidadão de bem apoiará qualquer medida mais firme. Também, com todo respeito, discordo da senhora. Essa moto de som repetiu que todo mundo sabe, igual o carro do ovo. Vai simplesmente mostrar a falta de uma postura firme frente a essa pandemia no município. Quem está consciente e fazendo sua parte já está pagando o preço. Uma decisão firme do prefeito não tem que pressionar o comércio, e sim... Ficou meio confuso aqui o final. Que não se adequa ao que já foi proposto, inclusive através do decreto. Não deu para entender muito aqui o final, parece que o corretor bagunçou meio a mensagem dele. Mas algum comentário que possa ser feito em relação a isso? Eu gostaria de comentar, de responder. Boa noite, Salomão. Muito bem-vinda a sua pergunta e tem todo o nosso respeito. Eu gostaria só de comentar no que diz respeito aí à sua fala em relação ao que está repetitivo, se foi isso bem que eu entendi, colocar a moto de som na rua. No momento de pandemia como esse, onde os dados mostram que tudo que foi dito lá atrás não deu resultado, a gente vai repetir, sim. A gente vai informar tudo de novo, a gente vai orientar tudo de novo, a gente vai ter que usar dos nossos profissionais e do serviço de informação que temos para reforçar tudo o que foi dito.
Porque o que a gente percebe é que, quando parou de passar a moto de som, talvez relaxaram nas informações e nas orientações, a população relaxou um pouco, né, no que diz respeito à prevenção. Então, respeito, sim, a sua pergunta, mas nós vamos continuar, sim, falando sempre que for necessário, para que a nossa população conscientize. Porque uma coisa eu tenho certeza: conscientizar, educar e conscientizar ser humano é uma das tarefas mais difíceis. Por isso, a gente acredita que é falando, sim, que é educando e conscientizando, que vamos conseguir uma resposta, né, a resposta desejada para nossas ações. Só concluindo a fala da Maria Geralda, né? Boa noite, Salomão. Salomão, nós respeitamos, né, o seu posicionamento, obviamente, né, mas eu só queria acrescentar que nós consideramos que informar a população nunca é uma medida inócua, né? Até porque, se nós atribuímos esse crescimento da pandemia aqui no nosso município, não foi por falta de medidas duras. Nós estamos atribuindo, e eu coloquei isso, nós estamos atribuindo isso principalmente à aglomeração de pessoas em função das festas de final de ano, que ocorrem, em sua maioria, normalmente, dentro das residências, né? Ou, muitas vezes, até fora da nossa cidade, né? Nós vimos aí várias aglomerações nas praias aí de Porto Seguro, do sul da Bahia, do Espírito Santo. Enfim, nós entendemos que informar a nossa população, e nós estamos aqui de forma muito clara, muito corajosa, e vamos continuar fazendo dessa forma, informando a população. E, repito, já disse isso também, né? Se for o caso, nós tomaremos as medidas mais duras, mas nós estamos apenas no nosso 4º dia efetivo de governo, né? Então, acreditamos ainda que é possível conscientizar a nossa população e vamos fazer sempre dessa forma e com o respaldo da nossa sociedade civil, representada no comitê gestor, e aí sim, se não houver essa conscientização, você pode ter certeza, Salomão, que não teremos medo em tomar as medidas mais duras, tá bom? Uma boa noite, viu, Salomão? Não tem chegado aqui novas perguntas. Chegou uma direto aqui para mim perguntando, provavelmente para a secretária, como entender o campo de casos confirmados no boletim. Desculpa aí que eu estou abrindo o boletim aqui, tá, gente? Eu queria até aproveitar a oportunidade, não sei se eu disse anteriormente, o nosso boletim está em fase de construção, tá? Vocês devem ter percebido que, desde o primeiro dia de postagem, ele tem passado, né, por alguns reajustes, até na cor, né? E aí a gente está em fase de construção ainda. A pergunta é sobre os confirmados. Então, os confirmados é o seguinte: nós temos hoje 66 confirmados. Desses 66, 42 já foram curados. Então, esses confirmados não são confirmados agora, neste momento, no governo 2021. É desde o início da pandemia. Os casos começaram, né, de forma mais tranquila e aumentou muito. Então, desses 66 aí, nos últimos 15 dias, tem 27 dentro dessa conta. Mas são 66 casos confirmados. Desses 66, 42 já foram curados, 23 estão sendo acompanhados, né? Estão em casa, estão acompanhando os sintomas, os sinais, e um foi a óbito. Então, é esse o entendimento do nosso boletim. Além disso,
nós temos as notificações, que são 679, os pacientes que procuraram, que apareceram com sintomas e foram notificados como suspeitos para a Covid-19. Tá? Então, assim, desses notificados, nós temos que 624 foram testados. Desses 624, 558 foram descartados. Não era Covid-19. Tá? E temos, nesse momento, 55 pacientes em isolamento domiciliar. Eu sei que o boletim causa uma certa ansiedade. A gente vai de cara nos números dos positivos, dos confirmados, né? Mas, se vocês analisarem com cautela o boletim, eu acho que as informações estão até mais acessíveis. Mas está em fase de crescimento e a gente pretende melhorar essa informação todos os dias. Certo. Como não tem mais perguntas chegando, vocês podem concluir e encerrar a entrevista. O que eu queria deixar de recado aqui para finalizar é que estou à disposição da nossa população. Não é a primeira vez que eu assumo o cargo como secretária municipal de saúde, mas estou assumindo num momento diferente, numa situação totalmente adversa. Pretendo fazer o melhor que eu puder para que a assistência chegue a cada cidadão de Sabinópolis, mas conto com a colaboração de cada munícipe. Vou estar ao lado de Beto, tentando fazer tudo que a gente puder para sairmos dessa situação e voltarmos a viver de forma tranquila, com nossos usuários vacinados, com o nosso comércio funcionando direitinho, a nossa assistência voltada para a assistência que a gente já tinha, sem essa novidade de Covid-19. E a orientação, meu povo, continua sendo a mesma. Fique em casa. É a melhor prevenção. Boa noite. Eu queria agradecer a nossa secretária de Saúde, a Maria Geralda, por ter tido a coragem, né, de assumir um cargo tão espinhoso em um momento tão difícil. Muito obrigado, né, Maria Geralda, pela sua coragem. E todo o apoio necessário será dado a Maria Geralda para que a gente saia o mais rapidamente possível dessa situação. E também as outras ações serão sempre apoiadas por nós, porque consideramos a saúde um bem muito valioso de um povo. Então, nós vamos continuar sempre preocupados com a questão da saúde pública. Agradeço ao Zaqueu, ao Marcelo, que assim foram extremamente eficientes aqui hoje, a TV em Foco dos Vales, pela oportunidade. E aí eu quero dizer ao Pedro que nós, Pedro, estaremos sempre disponíveis no sentido de informar a nossa população. E, para terminar, eu queria dizer, né, repetindo o que a Maria Geralda disse, que nós precisamos muito da colaboração de todos no sentido de se manterem em casa, de manterem o isolamento social, de usarem a máscara, de usarem o álcool em gel nas mãos. É muito importante, é fundamental. Nós vamos nos desdobrar no sentido de buscar alternativas para combater essa pandemia e dizer, finalizando, que estamos muito dedicados, muito empenhados para resolver, para sairmos dessa situação da forma menos traumática possível. Muito obrigado a todos que contribuíram e uma boa noite a todo o povo de Sabinópolis.